Boa noite. A Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho, com o intuito de promover a educação continuada, vai realizar uma série de web talks bimensais a cada 2 meses. E hoje, essa imensa satisfação de dar início a essa série de trabalhos. Contamos com a presença que vai nos honrando muito, que vai fazer a sua primeira fala, a doutora Rosilane Rocha, que é a presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Em seguida, teremos o doutor Francisco Cortes, e depois voltarei para fazer a apresentação do nosso palestrante da noite. Doutora, seja bem-vinda, uma boa noite. Estamos aí nesse primeiro evento para muita satisfação. Com a palavra, doutora. Muito obrigada, professor Sincurá. Quero imediatamente cumprimentar o doutor Benones Carvalho, nosso presidente da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho, ao senhor professor Sincurá, o diretor científico, ao professor Francisco Fernandes, diretor científico da ANANT, e ao professor Rudi Fati, que é o palestrante da noite, com quem iremos beber de grande conhecimento e aumentar aí a nossa bagagem de aprendizado. Eu quero parabenizar toda a diretoria, em nome do Dr. Benones, pela realização deste evento, esse início de web talks, que são sempre muito importantes, tem um formato agradável de transmissão de conhecimento de forma objetiva, prática, na qual o médico poderá utilizar na sua prática diária, na sua prática da medicina do trabalho. Muitas vezes, nesses eventos curtos, os médicos podem interagir, fazer parte do debate, tirar algumas dúvidas e imediatamente aplicar isso no seu exercício profissional. Não é fácil fazer eventos, nós reconhecemos isso, mas é sempre importante que a federada realize os eventos. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho também apoia todos os eventos que são realizados pelas federadas, e nós entendemos que assim vamos melhorando cada vez mais a formação e a atualização continuada dos médicos do trabalho. Nesse formato online, é um formato importante, moderno. Acabou que a pandemia nos empurrou para a realização de eventos online, mas que na realidade propiciou a participação do maior número de participantes, inclusive de fora daquela região, daquela localidade, permitindo assim o acesso ao conhecimento, aos eventos científicos para aqueles médicos de outros estados, inclusive de cidades menores, que muitas vezes eles não conseguem nem se deslocar para fazer parte presencialmente de algum evento científico. Eu queria trazer um pouco para falar desse tema, que é o PL 1083 de 2021, da autoria do deputado federal Kim Kataguiri, que está aí sob a relatoria do deputado federal Lucas Gonzalez. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho, desde que teve conhecimento desse PL, iniciou um estudo, uma reunião interna com a diretoria, e também já iniciou as tratativas com alguns parlamentares, seguindo, né, todas as estratégias possíveis para que esse projeto de lei ele não vigore e que ele seja rejeitado. Então, é bom que todos saibam que a ANANT está trabalhando a partir da Diretoria de Ética e Defesa Profissional, que tem ligada a ela a Comissão de Assuntos Parlamentares da ANANT. Essa comissão tem realizado reuniões e nós já tivemos um avanço, uma conquista, que foi o requerimento que o deputado federal Irã Gonçalves, que é médico, é oftalmologista, ele entrou com esse requerimento pedindo a redistribuição do PL para a Comissão de Seguridade Social, que é muito importante para nós lá apresentarmos todas as nossas justificativas para que esse PL ele não vá à frente, ele seja rejeitado. Muito bem, dito isso, eu gostaria de falar um pouco mais rapidamente sobre a questão da pandemia. Nós sabemos o quanto o médico do trabalho ele triplicou, né, a sua atividade, o serviço, quantos conflitos estão sendo vivenciados em relação à pandemia,
muito trabalho, muitas dúvidas, são muitos protocolos, exige uma cobrança maior, né, dos órgãos de controle do nosso país em cima da atividade do médico do trabalho, mas hoje a atuação do médico do trabalho sempre foi muito importante, hoje se protagoniza ainda mais diante das dificuldades das empresas e dos trabalhadores. Então, nós temos, na realidade, que enxergar a pandemia também como uma oportunidade de mostrar a todos a importância, o protagonismo do trabalho que é realizado pelo médico do trabalho. Em relação aos exames ocupacionais, eu acabei passando um pouco na hora do PL, eu queria voltar a isso. Uma das argumentações que nós ouvimos por parte de alguns deputados federais é que o que se passa para eles é que o exame ocupacional é um exame que não é bem realizado, é um exame feito a toque de caixa. E nós estamos explicando um a um como que é a complexidade e a importância do exame médico ocupacional. Então é importante que todo médico do trabalho saiba que um exame ocupacional não é um exame a ser realizado rápido, a toque de caixa, é um exame meticuloso em que nós precisamos aplicar semiologia médica, é um exame através do qual nós fazemos diagnósticos, não apenas de doenças relacionadas ao trabalho ou relacionadas aos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, mas também, inclusive, em relação às doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós precisamos defender isso, cada vez mais mostrarmos a importância, a seriedade e a complexidade dos exames médico-ocupacionais. Não são exames que podem ser realizados com recursos tecnológicos, com recursos de telemedicina, não são exames que podem ser realizados como se fosse, como a gente costuma dizer, um exame de piscina. Não é assim. Então, acho que agora a gente tem que chamar todos os médicos do trabalho para estarem conosco nesta luta para derrubar o PL. A cada momento, a ANANT vai publicar boletins para atualizar, mas nós precisamos que cada médico do trabalho seja um embaixador a defender a medicina do trabalho, a defender os exames médico-ocupacionais. No mais, eu quero desejar um excelente evento, dizer que a sociedade paraense está de parabéns e deve continuar trilhando esse caminho de realizar mais eventos e seguirmos aqui para aprender muito com o professor Rude dessa palestra que ele vai apresentar agora. Muito obrigada a todos pela atenção e que tenhamos um ótimo evento. Obrigada. Bem, nós vamos passar diretamente à palestra, não é? O professor Rude Fati vai falar sobre o tema importantíssimo hoje, que é o estresse ocupacional, um dos principais problemas, né, dos trabalhadores e empresas. Ele vai falar, definir estresse e burnout, pesquisas nacionais e internacionais, tipos de estresse, agentes estressantes no trabalho, consequência econômica do estresse, dicas anti-estresse e, se é possível, a quantificação do estresse. Bom, o Dr. Rude Fati, ele é médico de trabalho, assessor de relações internacionais da ANANT, ex-presidente da ANANT, ex-vice-presidente do International Commission Occupational Health, é membro da Academia Nacional de Medicina do Trabalho, ex-presidente paranaense de Medicina do Trabalho, é membro honorário do Instituto Internacional Commission Occupational Health, professor honorário da Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa, no Peru, e é professor da International School of Ergonomics of Posture and Movement. Então, o professor Rude, de que eu conheço há muitos anos, batíamos papo antes de começar, né? Está com a palavra, professor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, professor. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, Sincurá. A gente se viu, acho que a última vez, em 1995.
Parece? E eu quero, Verdade. ao cumprimentar o Dr. Benones, cumprimento toda a diretoria da Associação Paraense, bem como todos os médicos do trabalho do Pará. Um abraço, cumprimento a presidente da NANT, a Rose e ao professor Francisco. Vamos, então, falar um pouco, dentro do tempo que me foi dado, né, sobre estresse laboral ou estresse ocupacional. Eu começo dizendo que o estresse ocupacional talvez seja o único risco que todos os trabalhadores podem estar expostos. Diferente de outros riscos, como ruído, que só está exposto quem está naquele setor, benzeno, só está exposto quem trabalha na indústria que tem benzeno. O estresse não, ele permeia toda e qualquer indústria, toda e qualquer empresa, todo e qualquer trabalhador. O próximo slide. Eu quero só mostrar aí onde é que eu fiz a minha capacitação nesse assunto. O Instituto Karolinska de Estocolmo, famoso no mundo inteiro, e uma lembrança aqui do mestre, o professor Lennart Levy, imagino que alguns talvez o conheçam ou de nome, já não está mais entre nós, foi durante décadas o consultor da OMS e da OIT nesse assunto de estresse. Foi a maior autoridade do mundo nesse assunto. Tanto que, no outro estágio que eu fiz, na Espanha, o Centro de Estudo de Estresse leva o nome dele. Tão forte que é o nome dele. Então, aqui estão essas organizações que a gente participa de eventos para estar sempre atualizado. Próximo slide. O que é o estresse? Eu quero dizer, o próximo slide, o próximo link aí, que esta apresentação, quando a gente fala de estresse, eu principalmente, isso não tem nenhuma conotação, nenhuma abordagem do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico. Nós não falamos de tratamento. Como médicos prevencionistas que somos, falamos sempre de prevenção e não de tratamento. O próximo. Até 1936, estresse era um termo de engenharia, que era a força que um objeto inanimado exerce sobre outro. Até que, nesse ano, um cirurgião canadense trouxe este conceito dentro da área de saúde, dentro da área médica, dizendo que estresse é uma resposta específica do corpo para cada solicitação efetuada sobre ele. Então, aí, deu o primeiro conceito de estresse. Próximo. Existem, nós chamamos aqui de panaceias ou mitos, não é? Que popularmente se fala de estresse. E nós falamos que são coisas que não tem nenhuma base científica. Por exemplo, o stress card. Quem conhece o stress card, é uma carteirinha tamanho de um cartão de crédito, que você aperta o dedo ali, se mudar de cor, porque você está com estresse. Isso é uma besteira, porque o que faz ali, ele vê a temperatura do seu dedo, nada mais. Próximo. Outro mito é que esporte é bom para estresse.
nós vamos dizer que estresse é esporte, é bom como atividade física, é bom para diminuir a tensão, mas tensão não é sinônimo de estresse. Próximo. Lazer. Lazer é bom, excelente. Para tratamento de estresse? Não. Por que não? Imagina, o próximo, por favor. Férias e lazer são mais ou menos semelhantes, mais ou menos sinônimos. Imagina que a causa do seu estresse é o seu cônjuge. Se você sai de férias, você sai de férias com o seu cônjuge. Você está andando mais tempo ainda perto do agente. Próximo. Fim de semana na praia. Este é um conceito equivocado que o leigo tem, que, olha, eu não estou bem, eu vou sábado de manhã para a praia e volto domingo. A neurociência mostra que para você mudar um pouco, desligar um pouco o cérebro de alguma coisa, você precisa de 3 dias. Então, final de semana na praia, muito bom para outras coisas, mas não para isso. Sem contar do famoso estresse que se faz nas filas para ir para a praia. Próximo. Olha, por exemplo, esse é retirado de um jornal. Alguém vendendo vitamina para acabar com o estresse. Não é? Isso é recorte de como se vitamina curasse estresse ou fizesse prevenção de estresse. Próximo. Como é que a gente faria o mecanismo de estresse? Nós temos na linha vertical o nosso desempenho. E na linha horizontal, uma relação matemática entre exigências da sua natureza psíquica e a sua estrutura psíquica. Então, as exigências da natureza que caem na nossa cabeça e qual é a nossa estrutura para suportá-la. Quando esta relação for igual a 1, nós chamamos isso de eustresse. Ou seja, você está muito bem. A sua estrutura psíquica suporta perfeitamente as exigências externas. Quando esta relação matemática é maior que 1, ou seja, a exigência é maior que a sua estrutura, na prática nós falamos, é muita areia para o seu caminhão, nós podemos fazer estresse por sobrecarga. Quando esta relação é menor que 1, ou seja, é muito pouca areia para o seu caminhãozão. Pode fazer estresse também por monotonia. Essa é uma divisão, uma divisão didática. Próximo. Sinais e sintomas de estresse. Pode ir passando, são sinais e sintomas. Pode fazer o próximo. São sinais e sintomas que nós vamos ver que... Isso. Ok, para aí. Nós vamos ver que são sintomas gerais, genéricos, que sozinho não faz diagnóstico. E, geralmente, a pessoa estressada tem vários desses sinais, vários desses sintomas. Então, não é um diagnóstico clínico fácil, do ponto de vista de sinais e sintomas. Próximo. Então, esse é um livro que, no meio médico, existe esse consenso
que a maioria dos sintomas são por transtornos emocionais. E isso se reflete na parte física, como enxaqueca, hipertensão, gastrite, doença diverticular, né? Alguma dessas famosas doenças autoimunes. Próximo. De onde é que vem o estresse? Tecnicamente falando, nós temos três coisas. Tem a pessoa, o indivíduo, nós temos os fatores sociofamiliares, ou seja, a sociedade e a sua família, e os fatores de trabalho. Dá mais um clique. Mais um. Quando fatores estressantes oriundos da sociedade, do seu grupo, da sua família, encontram um indivíduo vulnerável ao estresse, ele pode se manifestar. Nós não vamos falar disso hoje. Mais um clique, por favor. Mais um. Quando fatores laborais, fatores originados no trabalho, encontram um indivíduo vulnerável, pode aparecer o estresse. Se o indivíduo for vulnerável, seguramente ele fará estresse. Então, veja, com esse raciocínio, eu posso dizer que não faz estresse quem quer. Faz estresse. Para fazer estresse tem que ter pelo menos duas características. A pessoa ser vulnerável ao estresse, e isso pode ser quantificado, e receber fatores externos ou fatores laborais considerados estressantes para quem for vulnerável. Próximo. O estresse laboral tem uma grande sinonímia, né? Aí tem alguns nomes que se fala de estresse laboral. E se padronizou o termo burnout. Próximo, vamos ver o que é burnout. A primeira definição de burnout foi feita por Fraudenberger, em 74, com essa definição. É um esgotamento encontrado em profissões com contato direto com outras pessoas. No nosso caso aqui, é típico da classe médica. Com esses três sintomas importantes: exaustão emocional, uma perda de personalização e uma redução da sua realização no trabalho. É a perda do ânimo do trabalho. Próximo. Só lembrando que estresse ocupacional tem CID, ou seja, é uma doença relacionada com o trabalho. Próximo. Então, nós temos todo conceito que tem várias definições, não tem uma exata. Então, de vez em quando nós encontramos definições de burnout. Aí nós temos uma delas, que é um quadro sintomático, né, pessoal de trabalhadores de serviços. Você veja que a maioria dessas definições a maioria fala sobre trabalhos que lidam com outras pessoas. Próximo. Esse é um conceito americano, né? Um esgotamento físico, mental, emocional, né? Devido a situações emocionalmente desgastantes. Próximo. Essa é a definição da doutora Albert, que também fala sobre coisas que existem no seu ambiente profissional, que ultrapassam a sua capacidade.
vai de acordo com aquilo que nós falamos como mecanismo de estresse. Próximo. Esse é um conceito do NIOSH, de 99, não é? E que ele termina essa definição falando que isso pode causar outros problemas de saúde e até acidentes de trabalho. Veremos um pouco disso mais para frente. Próximo. E esse é um conceito interessante. Doutora Marlash é uma psicóloga da Universidade de Berkeley, na Califórnia, considerada nos Estados Unidos como uma das maiores autoridades no tratamento de burnout. Ela faz tratamento do ponto de vista psicológico, né? Ela dá que é um esgotamento emocional, etc., que sempre tem ligação com pessoas que trabalham com pessoas. Então, essa doutora Marlash é uma pessoa muito importante nos Estados Unidos. Próximo. Este foi um congresso das Três Américas, em 2011, aconteceu em Cusco, no Peru, e teve uma mesa redonda que ela falou sobre tratamento de burnout e eu falei sobre prevenção de burnout. Houve até um bate-boca meio forte, porque cada um tinha ponto de vista diferente, mas fazia parte do show. Próximo. Isso é um trabalho feito aqui em Curitiba, em 1999, nós começamos a pesquisar profissões com mais chance de fazer estresse ou com mais estresse configurado, né? E a primeira profissão é jornalista. E os médicos de UTI estavam bem abaixo. 10 anos depois, em 2009, nós repetimos a pesquisa. Os médicos de UTI, apareceu médico de pronto-socorro, anestesistas, e ganhando espaço nesse ranking, prevalecendo a profissão de jornalismo. Próximo. Aqui tem um trabalho interessante sobre produtividade, sobre a eficácia no trabalho. Então, nós temos dois cérebros aí. Dá um clique, por favor. Uma pessoa estressada, uma pessoa estressada vai demorar para fazer todo o circuito neural para atingir a sua eficácia produtiva. E ou não estressada, o caminho é mais curto. Ou seja, a ideia sai mais rápido, a eficácia é mais rápida. Próximo slide. Aí, isso. Então, aí são dados de neurociência, né, que quando passa desse limite de 50 bytes, o cérebro está sobrecarregado já, né? Toda a sinapse já começa a causar alguma coisa. Próximo. Como é que age o estresse? Primeiro, ele pode causar uma diminuição momentânea da sua eficiência. Próximo. Também pode comprometer o estado de saúde. Próximo. Comprometer no estado de saúde vai causar absenteísmo, vai ficar ausente do trabalho e causa também uma queda progressiva da eficácia pessoal. Próximo. Próximo. E pode causar presentismo, ou seja, a pessoa presente no seu trabalho, mas não está produzindo. Isso, numa empresa, há uma queda da produtividade global. E todos os trabalhos internacionais dizem que
o custo para toda e qualquer empresa varia com estresse, varia de 2.800 a 3.000 dólares por empregado ano. E isso não faz parte do orçamento da empresa. Nenhuma empresa faz o seu budget colocando X funcionários vezes 3.000 dólares, porque é o preço que ela vai gastar em função dessas coisas que nós mostramos aí. Próximo. Quais são as consequências econômicas para uma empresa? Primeiro, diminuição da eficiência e da eficácia. Próximo. Aumenta o número a incidência, devagar, por favor. Aumenta o número de incidência de doenças gerais. Por que aumenta? Como o estresse tem ligação, ele diminui a produção de melatonina, e a melatonina é que tem função no nosso sistema imunológico, ou a pessoa estressada tem uma baixa de melatonina. Tendo baixa de melatonina, ele tem uma diminuição do seu sistema imunológico. Então, portanto, aquela gripe que ele ficava em casa faltava um dia do trabalho, ele vai faltar 3, 4 dias. Então, aumenta o absenteísmo. Próximo. Com isso, a empresa aumenta o seu turnover, tem que, eventualmente, contratar mais pessoas. O próximo. Aumenta o acidente de trabalho. Por quê? A pessoa estressada não tem atitudes preventivas, não usa EPI direito, não toma aqueles cuidados que tomaria uma pessoa que não é estressada e, portanto, aumenta a quantidade e a gravidade dos acidentes. Próximo. Essa parte contagiosa, entre aspas, geralmente o que nós temos visto, quando a gente fala em contágio, quer dizer que quando você vê isso num certo setor de uma empresa, a empresa faz turnover e continua o setor estressado, provavelmente o agente estressor seja o chefe daquele setor. O chefe estressado contagia, entre aspas, a sua equipe. Próximo. Aqui nós temos custos anuais em alguns, na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. O custo é alto. O custo é alto. Né? Nós não temos esse dado oficial aqui no nosso país, mas se percebe que se tivéssemos isso, também deveria ser alto. Próximo. Esse é um dado que a nossa ilustre presidente da ANANT, a doutora Rosilane, publicou, né, dizendo que o estresse vai ser uma das doenças ocupacionais mais importantes, terceiro lugar do ranking de doentes, etc. Esse é um artigo que foi publicado em alguma revista que a doutora Rosilane fez aí. Consegue apresentar o filme aí? Tem um filminho interessante aí, que mostra um médico não estressado. Vamos ver se a gente... Ok? Acho que deu para ver. Obviamente que não é um filme real, né? Mas é para mostrar que a classe médica também sofre de estresse. Próximo slide. Então, esse é outro
uma reportagem de um jornal americano dizendo que reduzir o estresse para a empresa dar lucro, baseado naquele curso que nós mostramos. Próximo. Esse é um trabalho nosso, mostrando cargos de mais alto nas empresas e o percentual desses sintomas entre pessoas estressadas e pessoas não estressadas. Isso mostra que o não estressado não é que ele não tem nervosismo, não tem fadiga, não tem ansiedade. O que muda é o percentual. Próximo. Quais são os agentes laborais de estresse nas pesquisas internacionais? O ambiente de trabalho, condições de saúde, a política da empresa, depende do tipo de atividade da empresa. Você por exemplo, compara um hospital com uma loja, é isso que muda, né? A flexibilização das relações trabalhistas, rotatividade e, obviamente, o momento histórico da empresa. Se é uma empresa que está numa fase de solvência, o moral dentro do seu ambiente é difícil de uma empresa que está indo bem. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito fácil de perceber isso. Próximo. Na nossa estatística pessoal, o que nós temos encontrado nos nossos trabalhos de consultoria e tal? Empresa que tem metas muito difíceis, né? Meta difícil de ser cumprida, isso pode estressar a turma. Próximo. Esse é um problema mundial. Chefia mal preparada e que passam a ser geradores de estresse, agentes estressantes para os seus subordinados. Próximo. Problema de comunicação dentro de empresa. Próximo. Problemas administrativos. Próximo. Falta de treinamento ou treinamento mal feito, inadequado. Próximo. Deficiência de material. Isso não é tão sério, mas a gente encontra também. Próximo. Objetivos não claros. O trabalhador não sabe bem qual é o objetivo da empresa, objetivo do setor dele e objetivo pessoal dele enquanto trabalhador. Próximo. Conflitos entre chefias. O trabalhador, o pessoal percebe que as chefias estão em conflito. E se ele é extremamente vulnerável, isso causa estresse dele. Próximo. Protecionismo dentro de empresa, né? Se você é protegido do chefe, é uma coisa. Se você não é protegido, é outra coisa. Próximo. Indefinição do futuro dentro daquela empresa. Próximo. Próximo. Sempre que houver uma correlação inadequada entre a sua capacidade, o salário e a responsabilidade, qualquer uma que fique acima da outra é uma das fontes de estresse. Próximo. Condições de trabalho, aí entra na nossa área. Próximo. RH, que não participa ou é muito controlador. Próximo. Trabalho sem organização. Próximo. Continuando a nossa estatística, nós conseguimos ponderar algumas coisas, né? Pode ir passando, aí é termo de percentual, né? O que o trabalhador, sem falar com o chefe, longe do chefe, é isso, pode parar. O que eles relatam para a gente? Quando a gente não faz pesquisa
com os líderes, e sim com o trabalhador. Então, você vai ver que existe percentuais de causas de agentes estressantes. Próximo. Essa é uma ferramenta que nós usamos para avaliar estresse dentro de empresa. E essa avaliação é setorial. Esse é um trabalho feito pela Universidade de Milão, que nós trouxemos, o Dr. Santini e eu, só para mostrar como é uma pesquisa, sempre trabalha com um grupo homogêneo do mesmo setor. Mostra um resultado aí, ó. Eu vou mostrar três mapas da mesma empresa, setores diferentes. Isso é um grande hospital. Então, a gente vê aqui, né, que o problema desse setor, de 100%, nós temos lá segurança, condições de trabalho, autonomia, falta de decisão. Veja o próximo. Esse é o mesmo hospital, um outro setor, que o peso maior está na segurança em doenças, obviamente por ser hospital, né? O próximo. Aqui é um outro setor que não tem tanta ligação com doença. Então, você vê aqui as causas de estresse. Para a gente poder fazer a prevenção, nós temos que ter um diagnóstico de onde é que vem o estresse. Podemos voltar para a tela normal agora? Isso, o próximo. Isso é uma pesquisa dessa Associação Americana de Psicologia, né, que diz que 75% dos trabalhadores acham que o chefe é a causa do estresse. Então, teria que trabalhar as chefias antes de fazer qualquer coisa. Próximo. Esse é um trabalho interessante de um congresso que nós fomos no Japão, um congresso da ICO, só da área hospitalar. Lá no Japão, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar é um só. Então, eles fizeram a relação entre horas extras e risco de AVC e infarto do miocárdio. Então, quem trabalhar até 45 horas extras no mesmo mês, o risco é baixo. Quem trabalha 100 horas extras no mesmo mês, ou 80 horas extras por mês, em torno de até 6 meses, tem um risco alto de AVC e de infarto do miocárdio. Próximo. E tem esse trabalho da China, muito interessante, que eles entrevistaram, olha, quase 140 mil pessoas durante 17 anos. Trabalho extenso, né? Em 5 países. E concluíram que a alta demanda e baixo controle tem um risco 22% maior de AVC e 58% de fazer isquemia cerebral. E que as mulheres têm um risco 33% mais alto do que os homens. Pronto, próximo. Esse é um trabalho feito pela OIT, do Dr. Seiji Machida, que é o diretor da área de trabalho seguro, e é um livro sobre prevenção de estresse no trabalho. Próximo. Esse foi um debate que teve sobre esse assunto, quando ele trouxe o livro, foi no Congresso da ICO em Milão, 2006. Foi três pessoas representando OIT, OMS e a ICO. Foi um debate sobre esse assunto. Você veja que esses debates já vêm de muito tempo, né? Não é de agora, não. Próximo. Esse é interessante, esse trabalho, que mostra
quando que uma pessoa está mais vulnerável ao estresse. Se nós olharmos a linha vermelha, nós temos que uma pessoa está vulnerável ao estresse na adolescência, em torno dos 15, 18 anos. Depois ele vai ter outro momento de vulnerabilidade, continuamos na linha vermelha, quando tiver em torno de 30 anos, a famosa crise dos 30. E depois, na linha vermelha ainda, a crise da idade madura, em torno dos 50 anos. E uma outra vulnerabilidade quando chega na sua velhice. Então, isso do ponto de vista social. Na linha verde, nós temos, na sua vida matrimonial, temos dois pontos de vulnerabilidade ao estresse. Na época de casamento, em torno de 25, 30 anos, casamento e nascimento dos filhos. E depois, numa segunda fase de vulnerabilidade, quando os filhos estão na adolescência. E na parte laboral, a linha azul, ao redor dos 20, 25 anos, início da carreira profissional, ao redor dos 40, que é a maturidade profissional, e ao redor dos 60, 65, na aposentadoria. Então, são os momentos da vida que você é mais vulnerável, portanto, é muito mais fácil fazer estresse. Próximo. Vou contar uma historinha para vocês agora. É uma história moderna, que um profissional com estresse causado pelos subordinados e pelo excesso de trabalho, um grande empresário, fez colapso nervoso, foi ao médico, o médico atendeu, falou, você está com estresse. E deu a seguinte recomendação para o paciente. O próximo. O médico falou assim, você deve ficar 2 semanas fora da sua empresa. Vai para uma fazenda, vai para uma chácara, se isole do mundo e vai fazer outras atividades. Próximo. Essa pessoa, esse empresário pegou livro, pegou DVD, pegou laptop, deixou o celular em casa e foi para a fazenda de um amigo. Depois de 2, 3 dias, ele já tinha lido vários livros, visto DVD e continuava ruim. Então ele falou, acho que eu vou fazer alguma coisa na empresa aqui para me abaixar a ansiedade. Chamou o administrador e pediu para fazer algumas coisas. O administrador pensou e viu que tinha chegado um monte de esterco que era para adubar uma área. Próximo. E ele falou assim para o empresário, pega esse esterco aí e vai espalhando em toda aquela área ali, que vai ser usada como adubo, nós vamos fazer plantação ali. E esse administrador pensou que ele ia demorar 2, 3, 5 dias para fazer aquele trabalho. Mas ele se enganou, porque toda pessoa estressada é de alta produtividade, na grande maioria. São pessoas boas para trabalhar em empresa porque são de alta produtividade. Bem, no dia seguinte, esse encarregado foi lá e ele já tinha feito todo o trabalho numa tarde. E esse cara falou, eu quero fazer mais uma coisa. Ele falou, olha, hoje começa a colheita de laranja. Você pega 3 cestos, vai no laranjal e colhe laranja e põe num cesto as pequenas, no outro as médias e na outra as grandes. O próximo. E ele foi. No final do dia, ele não voltou a trabalhar. O encarregado ficou preocupado. Foi lá,
ver o que estava acontecendo, e a cena que ele viu foi essa. Esse empresário com uma laranja na mão, o cesto vazio, ele estava falando em voz alta consigo mesmo. Falando o quê? O próximo. Essa laranja é grande? Não, essa é média, essa é pequena. Essa outra é pequena? Não, é grande. Essa outra é média? Não, é pequena. A confusão que ele fez. Próximo. Qual é a moral da história? Espalhar merda é fácil. O difícil é tomar decisão. Próximo. A nossa saúde, ela é baseada em 4 pilares. Próximo. 4 pilares mantêm o nosso estado de saúde. O aspecto biológico, o ambiente que você vive e trabalha, o estilo de vida que você adota e a área de saúde. O próximo. Então, veja, no aspecto biológico, não temos muita coisa o que fazer, não é? Depende do nosso estado biológico. O próximo. A parte ambiente depende de onde é que você mora, onde é que você trabalha, salário, condições de vida, assim. Próximo. O estilo de vida é o lazer, alimentação, atividade física, fuma, não fuma, bebe, não bebe. Serviço de saúde. Próximo. Nós temos toda a parte de prevenção, promoção de saúde, tratamento e reabilitação. Então, esses 4 pilares sustentam a nossa saúde. Próximo. Esse é um trabalho de causa-mortes, feito nos Estados Unidos. Quais são as 10 principais causas-mortes? Então, nós temos coração, câncer, acidente de carro, acidente geral, AVC, homicídio, suicídio, cirrose, pneumonia, gripe e diabetes. As causas juntas. Próximo. Então, nós vamos vendo que aquele pilar de saúde é responsável por 10%. Próximo. A área biológica, 18%. Próximo. O ambiente é responsável por 20%. Próximo. Veja, o estilo de vida que nós levamos é responsável por metade das causas-mortes. Se nós olharmos aqui, doença do coração, a maioria das doenças de coração são causadas por estilo de vida que nós levamos. E assim por diante. Exceto diabetes, né? Todas as outras têm uma prevalência muito alta do estilo de vida. Próximo. No ano 2000, foi feita uma grande pesquisa mundial, com apoio da ICOP, foi perguntado à população em geral e depois aos especialistas qual é o nosso medo, do que nós vamos morrer, do que é o nosso maior medo em termos de saúde. Próximo slide. Isso aí. Então, veja, a população leiga está na ordem de prioridade. Qual que é o medo maior que a população tem? Energia nuclear, camada de ozônio, guerra, etc, etc. O que dizem os especialistas do mundo? Próximo. Então, qual é o maior medo que nós devemos ter? Tabagismo, sedentarismo, alcoolismo, ingestão de gordura, obesidade. As 5 primeiras causas são todas de estilo de vida. Próximo. Então, veja, o risco é de acordo com o estilo de vida. O próximo. Mas estilo de vida é opcional. Portanto, o próximo. O risco é uma opção que nós, às vezes, não tomamos ou não tomamos. Próximo. Essa frase é muito interessante, né? Não é muito filosófica, mas é muito interessante, né? Você tem certeza que você vai morrer, o resto é opção.
Próximo. Acabou ou não? Tem mais. Hipócrates falava assim: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Uma pessoa com DPOC, uma pessoa com câncer de pulmão, e fuma. E assim por diante. O próximo. Pessoal, os próximos 2 slides eu quero falar que eu não tenho nenhuma responsabilidade. É uma pesquisa científica me fornecida pelo Dr. Benones, tá? Deixar bem claro que eu não sou responsável o que pensa o médico e a médica paraense. Vamos médico primeiro. O pessoal pensa nisso. Primeiro, o que ocupa o cérebro deles? Sexo. Depois tem uma pequena areazinha de coceira no saco. Tem uma área que o pessoal pensa em futebol. Uma área para infidelidade. Uma área muito pequena de pontaria para fazer xixi dentro do vaso. Uma área bem pequenininha de talento para limpar a casa. Uma área maior, sensação de ser o máximo no volante. Tem uma outra área que é para futebol e cerveja. Tem uma área pequenininha que é interesse cultural. Tem uma outra área que é uma glândula para desculpa esfarrapada. Tem uma outra, um pouquinho menor, que é inteligência para assuntos complexos. Tem uma área um pouquinho menor ainda, de nível de atenção. E uma bem pequena de capacidade para ouvir a mulher. E tem um PS aí, ó. A glândula responsável para ouvir o choro de criança à noite não foi identificada. Vamos ver a mulher paraense. Tem uma área muito grande que é de gerador de dor de cabeça. Tem uma área grande de memória para novela. Tem uma área um pouco menor que é para regime. Tem uma área grande para shopping, para memória de data. Uma outra boa para conversa. Tem uma outra pequenininha que é para conhecimento técnico e para iniciativa sexual. Tem uma outra que é uma competência para dirigir, que é pequena. Tem uma grande que ela fala assim: você não me ama mais. Tem uma outra grande que ela fala: eu te disse que eu tinha razão. Uma área boa para roupa, uma área boa para tração de joia, uma pequenininha diferença entre querer e precisar. E tem um PS também. As glândulas que capacitam para trocar o óleo do carro ou ficar quieto durante jogo de futebol só são ativadas pelo brilho de diamantes e o anúncio de liquidação. Essas 2 pesquisas foi o Dr. Benoni que me deu. Qualquer reclamação é com ele. Próximo. Como é que é o processo de prevenção que nós fazemos? O primeiro step, a pessoa não sabe que tem estresse. Segundo, sobe um degrau, identifica. O estresse é identificado. Próximo step, ele é quantificado. Próximo. A pessoa assume que tem, que está doente. Próximo. Decide. O que é decidir? Próximo. O que você precisa para ser feliz? Tem que tomar decisão. Próximo. Age e controla o resultado. Próximo. Essa é a escala. Próximo. A escala evolutiva. Próximo. A escala evolutiva de uma maturidade mental. Próximo. Isso é um trabalho de 2 colegas, da Irina, que é conhecida, e do Sidorov, da Rússia, que eles mostram o seguinte: que a evolução do médico, o médico vai ficar bom como médico
se ele começou a faculdade, se formou em torno de 20, 25 anos, né? O primeiro período ali é a escolha da profissão, a segunda fase é o curso universitário, começo do trabalho. Depois de 20 anos, ele fica na maturidade profissional, aonde começa a parte de estresse que vai caindo. Vai aumentando o potencial de desenvolvimento de estresse. Próximo. Como todo paraense, segundo o Dr. Benoni, fala um russo fluente, isso é um trabalho russo aí, ó. Próximo. Mas a tradução é essa. São as estratégias de prevenção de estresse entre médicos. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, só citar as 4 coisas de cima. É uma ação a nível local, a nível geral, a nível do seu espaço, da sua família e a nível pessoal. São as 4 fases dessa estratégia. Próximo. Tem um conselho chinês muito interessante. Apenas 2 coisas que você deve se preocupar na vida. Se você está bem ou se está doente. Se você está bem, não há nada que se preocupar. Se está doente, 2 coisas. Você vai curar ou vai morrer. Se você for curar, não precisa se preocupar. Se você vai morrer, 2 coisas para se preocupar. Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Se vai para o céu, não precisa se preocupar. Se vai para o inferno, você vai estar tão ocupado em encontrar seus velhos amigos lá que não vai ter tempo para se preocupar. Uma certa gozação chinesa. Próximo. Aqui agora uma regra, umas dicas para quem quer se estressar. Não estou falando mais de prevenção. Estou dando dicas para aquelas pessoas que querem se estressar e causar infarto. Então tem ali, ó. Cuida do seu trabalho antes de tudo. Necessidades pessoais e familiares são secundárias. Próximo. Trabalhe sábado, domingo, o dia inteiro. Próximo. Se não puder permanecer no local de trabalho à noite, leve o trabalho para casa e trabalhe até tarde da noite. Próximo. Ao invés de dizer não, diga sempre sim a tudo que lhe pedirem. Próximo. Procure fazer parte de todas as comissões, comitê, diretoria, conselho. Aceite todos os convites para qualquer coisa, síndico do prédio, etc, etc. Próximo. Não se dê o luxo de não tome café da manhã com calma, não almoce com calma. Aproveite esse horário para fazer reuniões, para trabalhar. Próximo. Continua. Próximo. Não perca tempo fazendo ginástica, jogando bola, nada. Tempo é dinheiro. Próximo. Não tire férias. Você não precisa. Você é de ferro. Próximo. Centralize todo o trabalho em você. Controle tudo. Examine tudo. Não delegue nada. Próximo. Sentir que está perdendo o fôlego, tome energético. Próximo. Se tiver dificuldade de dormir, não perca tempo. Tome remédio para dormir. Próximo. Essa é uma dica para quem quer se estressar. Esse é um trabalho que nós fazemos, é para avaliação de estresse a nível de empresa, a nível de pessoas de uma certa posição hierárquica, pelo menos de nível superior. É um atestado da Associação Médica do Paraná, dizendo que isso é exclusivo da nossa parte e que eu tenho conhecimento para isso. Próximo. E aqui são as mais de 2.200 pessoas que já fizeram esse treinamento aí, não só aqui no Brasil, como em vários países diferentes. Próximo. E nesse trabalho a gente vai treinar as pessoas
para tomar as 28 medidas preventivas contra o estresse. Próximo. O que é possível hoje quantificar? É possível quantificar o nível de estresse, é possível quantificar, tudo isso é matemático. Que chance você vai ter de adoecer pelo estresse? De onde é que vem o estresse? Ele vem 10% da família, 30% da empresa, 60% de você. Qual é o seu grau de vulnerabilidade ao estresse? Você é vulnerável ao estresse? É pouco vulnerável? É muito vulnerável? Ou não é vulnerável? Quais são os fatores sociofamiliares de estresse? Quais são os fatores laborais de estresse? Quais são os fatores pessoais de estresse? Né? O ajuste, e tem um software que é desenvolvido pela Universidade de Harvard, que é testado pessoa por pessoa para ver qual é a sua capacidade mental de administrar o estresse. Próximo, tudo isso a gente consegue quantificar. Por exemplo, esta universidade de Pittsburgh usa o estresse, matematicamente você tem 4 níveis de estresse. Tem o estresse que é bom, que é o eustresse, tem um que é aceitável, tem um que é tolerável, é mau, e tem um que é extremamente tóxico, é aquele que vai causar infarto ou coisa parecida. Próximo. A gente segue essa declaração de Tóquio, próximo. E estatística pessoal nossa, daquelas 2.200 pessoas, depois do treinamento, 65% se sentem, logicamente, essa vacina é, entre aspas, né, saíram da área de vulnerabilidade ao estresse, não são mais vulneráveis, tem um percentual de 30% que não consegue se imunizar, mas que sabe administrar, e tem um percentual de pessoas que não conseguem assimilar o treinamento e que vão pagar o preço disso daí. Próximo. Eu gosto muito dessa frase do Galileu. Olha bem a idade, o ano de nascimento dele é o meu. Ele é só 400 anos mais velho que eu. O que ele falava? Meça o que puder medir. O que não puder medir, dá um jeito e meça. Se não medir, você não tem o que fazer. É isso que nós fazemos com o estresse desde 97. O próximo. Eu gosto dessa frase de Einstein, né? Espíritos grandiosos sempre encontraram oposição violenta de mentes medíocres. Próximo. 2 mensagens finais, pessoal. Próximo. Não leve a vida tão a sério. Você jamais sairá vivo dela. E o próximo é um conselho italiano. Próximo. Doutor, um conselho para combater o estresse. Manda tudo para aquele lugar. A tradução não é bem ipsis literis. Próximo. Aí está meu e-mail, pessoal. Agradeço muito, muito, muito pelo tempo que me foi dado. Não sei se eu passei um pouco do tempo, mas tentei falar dentro de 50 minutos. Agradeço imensamente a todos. Ô, Rudi, muito brilhante sua apresentação. Eu estava aqui te escutando atentamente e voltei um pouco no tempo também para me lembrar. Na década de 90, eu era médico de um banco, tinha 6.800 pessoas. Você sabe que estresse bancário é muito grande, né? Então, eu sempre fazia palestra sobre estresse, para combater estresse. E eu me lembro que uma vez eu vi um comentário de uma das pessoas que assistiam minha palestra, assim, é doutor Sincurá, aquele maluco que disse que férias dá estresse. Eu digo, férias dá estresse. Mas só me explica isso. É o seguinte, você vai sair de férias para a semana, e você fica olhando o relógio, de hoje a 8, essa hora, eu estou não sei onde. Você vai se estressando, que quando você chega, sai de férias, você já está por demais estressado, né? O caso que você comentou, e eu me lembrei bem disso. A outra coisa,
aquele eu-estresse, né, e o desestresse, ou seja, a diferença entre a monotonia do campo e o neon da cidade, que a pessoa vai encontrar o ponto de equilíbrio, onde vai produzir mais. Eu me lembro que eu tinha uma comparação que dizia que o ser humano é igual um carro a álcool antigo. Ele não funciona bem frio de jeito nenhum. Para você ligar um carro a álcool antigo de manhã, você tinha que acordar às 3 horas da manhã para começar a tentar ligar um Chevette a álcool antigo. Já não fabrica mais, pode falar da marca, que não é propaganda, tá? Então, porque o ser humano é como um carro a álcool antigo. Não funciona bem frio, nem também quente, né? Então, para que a gente tenha o desempenho naquele gráfico que você mostrou, muito bom, muito interessante, eu me lembrei dessa questão interessante. A gente precisa de um certo nível de estresse, para que a gente tenha motivação, para que a gente possa ter boa produtividade, como você falou. Não que esse passe saia daquele estresse para um estresse que vem carregando consigo uma série de outros inconvenientes. E outra coisa, eu separei aqui um tópico também, que achei bastante engraçado, é a questão da comunicação interpessoal destrutiva. Em empresas isso é terrível. Hoje os e-mails vêm com letras enormes, com letras vermelhas, com maiúsculas, todo aquele código de e-mail. Isso aí eu dizia sempre, pessoal, olha, comunicação interpessoal numa empresa não precisa ter o calor humano daquela comunicação pessoal com a namorada, mas também não precisa ser uma guerra de foice. Você não precisa tratar mal do colega, mas também não precisa fazer uma correspondência. Por exemplo, a nossa querida matriz. Isso não é tipo de correspondência comercial, mas também não precisa ter essa discussão, né, entre as lideranças da empresa. Eu acho que tem que ter uma conversa isso. Então, sua palestra me fez voltar no tempo. Eu gostei bastante das suas colocações, muito clara, muito objetiva, e realmente cada um tem que fazer aquilo que podemos fazer para controlar o estresse. Eu só queria arrematar e dizer o seguinte: os fatores estressantes para uma pessoa pode ser desestressante para outra, né? Então, imagino que o controle do estresse pode ser como a caixa d'água de nossa casa. Tem os inputs, os fatores estressantes que vêm de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito, que faz com que o nível de água dessa caixa d'água suba. Mas temos os fatores desestressantes que faz com que isso baixe. E o pior que aí, Rudy, nós não temos receita de bolo pronto, porque o fator que pode ser estressante para uma pessoa pode ser completamente desestressante para outra, né? Mas está de parabéns. Eu vou verificar aqui com a comissão se teve... parece que não teve perguntas ainda. Eu pediria que o pessoal se dirigisse a Caio pelo WhatsApp, que a gente pudesse fazer pergunta. Enquanto as perguntas não vêm, né, nós poderíamos passar a palavra para o doutor Francisco, o diretor científico da ANANT, e depois, se for o caso, contando com sua costumeira paciência, Rudy, a gente vai abrir um espaço para eventuais perguntas. Vamos lá, meu líder, doutor Francisco, como é que está o senhor? A palavra é toda sua. Oi, doutor. José Sincurá, figuraça. Desculpe não ter esperado ali a hora de entrar, mas é que eu estava com um curso de saúde mental e trabalho, e daí não pude participar. Mas, de qualquer forma, eu peguei o final da palestra do Rudy, muito interessante, e eu até escrevi aí no chat do programa aí, em relação às questões de regras para infartar, e eu estou seguindo à risca essas regras, viu, Rudy? Vamos ver se eu consigo. Né? Então... Não, vai filho, você consegue. Ele sabe o que eu estou me referindo. Eu sou bom nisso, né, Rudy?
Vai com fé, vai com fé. Não esqueça, Chico, que Então, você é um dos meus convidados de honra para o curso completo de prevenção de estresse que vai ter em Curitiba tá bom, acho que é agosto. Então, já pode botar o meu nome lá, vou ver se eu consigo. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de parabenizar, em nome da diretoria científica da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a iniciativa aí da Sociedade Paraense, com esse início brilhante, o Dr. Rude falando sobre estresse, que sempre é muito bom ouvi-lo falar. Eu já ouvi bastante tempo, muitas vezes ele falar sobre isso, e eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar bastante essa oportunidade e seguir as dicas do Rude, né? Então, doutor Benones, parabéns pela iniciativa e conte sempre com a Anante aí para o que der e vier. Doutor Sincurá, grande abraço, parabéns pela intermediação aí. Obrigado. Benones, eu precisaria que o pessoal me desse acesso ao link das perguntas, que eu estou sem tê-las por aqui. Perfeito. Então, eu acho que tem no link, não tem? Eu vi no chat, aliás. No chat tem. Tem. No chat tem perguntas. Onde é que eu tenho acesso ao chat aqui? Tem um balãozinho aí. Tem um balãozinho, aí embaixo, no rodapé. Tem um balãozinho. No rodapé. Você clica no balãozinho. Tem um telefone, uma câmera, um microfone e tem um balãozinho embaixo. Você já viu? Então, então tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta para o Dr. Ruth de qualquer forma. Dr. Ruth, qual é a sua visão sobre a pandemia, uma pergunta que tem aqui, sobre a pandemia que estamos vivendo atualmente, na relação do médico com o seu próprio trabalho, no que concerne ou tangencia o estresse? Uma visão sua. Bom, é uma pergunta de sacanagem, né, Benoni? E chama-se snook de bico. Jogava isso no tempo da faculdade, snook de bico. Bem, veja só, falando sério. A literatura, aí você vê pela televisão e pelos artigos que se lê por aí, né, que a classe de saúde, médico, enfermeiro, etc., o pessoal de linha de frente, já ultrapassou esses limites de estresse. Né? Você vê aí o nível de estresse que tem por aí, o nível de colegas que não querem mais fazer medicina intensiva, né? Outro dia eu li um artigo, alguém falando alguma coisa, que o Estado pegou aqueles médicos recém-formados que estavam ainda no 6º ano, né, para ajudar, atender. Existe uma expectativa que esse pessoal novinho tem a possibilidade do pessoal não querer ser médico mais. Não teve aquela maturidade que nós vimos naquele trabalho russo, de você chegar na sua maturidade profissional depois de 20 anos de formado, ao redor dos 45, você pega uma pessoa recém-formada, com 25 anos, e joga na linha de frente, a probabilidade dele não suportar a estrutura, a carga psíquica em cima dele, não está acostumado a ver morte, como nós que já somos mais velhos na medicina, né? Eu acho isso uma coisa que vai ser bastante complicada. E não é só a nível Brasil, não. Você vê esses trabalhos, a gente recebe informações de outros lugares, naquele grupo nosso lá da escola. Eu acho que
vai ser essa pandemia para os médicos, em termos de estresse, vai ser uma coisa divisória, viu? Você veja que existe uma estatística o percentual de médicos com dependência química, bem alta até, né? Médico com dependência química. Tem outro percentual de suicídio médico. Tudo isso antes da pandemia. Eu acho que esse percentual deverá aumentar quando tivermos dados reais maiores quando passar a pandemia. Eu acho que vai aumentar. Perfeito. Doutor Rudi, tem mais uma pergunta aqui. Quais as medidas administrativas mais importantes que as empresas podem ou deveriam adotar para diminuir o estresse no ambiente de trabalho? Não ter receita de bolo. O que vale para uma empresa não vale para outra. Primeiro você tem que ter o diagnóstico. É mesmo falar o que é bom para todo mundo tomar porque está com tal doença. Depende. A receita de uma patologia não para uma pessoa não serve para outra com a mesma patologia. Nós mostramos aquelas várias coisas que tem em empresa. Dependendo da empresa, a ação vai ser uma. Dependendo da empresa, a ação vai ser outra. Eu não me arriscaria a dar uma receita de bolo para toda e qualquer empresa. Eu ia primeiro querer fazer o diagnóstico. Porque, imagina só, nós já mostramos que a avaliação de estresse de uma empresa deve ser setorial. Você pega... alguém falou em banco aí. Acho que foi o nosso apresentador, Sincurá. Foi você. Você pega um caixa de banco, é diferente do gerente do banco. É diferente de um contínuo do banco. Então, eu não posso dar a mesma receita para essas pessoas. E vai variar também de banco para banco. Ou até de agência para agência. Imagina uma agência localizada, uma agência de um banco, localizada num bairro de alto nível de violência. Não é? E o banco tem a mesma política administrativa, uma agência localizada num ponto central que não tenha violência. Vocês viram recentemente naquele leilão que o governo fez? Ninguém quis comprar alguma coisa porque a sede ficava numa zona de alta periculosidade. Eu acho que o caminho é esse. Perfeito, doutor. Uma última pergunta seria: hoje em dia a gente está vivendo um momento bem diferente, bem específico, causada pela pandemia. E, por exemplo, nós estamos com aproximadamente 100 pessoas no nosso evento, graças a Deus, uma resposta muito boa dos colegas. E a gente está vendo que a forma de comunicação mudou bastante. Antigamente se viajava para fazer encontros, para fazer esses congressos, etc. E hoje em dia a gente está fazendo tudo online. Inclusive a relação até a relação médico-paciente hoje em dia, já existe uma forte tendência de se fazer a telemedicina. Essa relação, essa comunicação online, hoje em dia, doutor, inclusive no próprio curso que a ANANT está promovendo, de psiquiatria, um curso de atualização em psiquiatria ocupacional, no primeiro módulo a doutora falou, né, Francisco, que até uma síndrome causada pelo uso excessivo dessa ferramenta chamada Zoom, né, onde as pessoas se encontram. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando e eu não vou ficar olhando para a cara do Dr. Rudi, nem para a cara do Francisco. Quero ver a minha, se eu estou bonitinho, se a minha barba está boa, não é? Então, o que acontece? A pergunta seria essa, doutor. Essa comunicação online hoje em dia,
que está cada vez mais ocupando um espaço maior na comunicação das pessoas, pelo que se está vendo, um grande produtor de estresse, né? A doutora, inclusive, falou que até o fato de a gente estar paradão aqui, sem se movimentar, sem se mexer, aquilo também causa um estresse muito grande nas pessoas. No seu ponto de vista, da sua experiência profissional no trabalho com estresse, haveria, lógico, como o senhor falou ainda há pouco, né, a coisa é muito individualizada, mas haveria um norte para se tentar diminuir esses problemas causados por esse tipo de relação que hoje em dia é bem distante, a aproximação é via máquina? Não sei se eu me fiz entender. Olha, Benoni, não, perfeito. Eu vejo o seguinte, eu não sei, essas palestras online, eu falo por mim, e existe um certo consenso. Palestras online não pode ultrapassar um tempo X. Não digo se vai causar estresse, uma coisa que vai incomodar, né? Por quê? Você veja só, tem todos, o pessoal da área de educação falando que a escola online, eu vejo pelas minhas netas, né? Assistir aula online o dia inteiro, não digo que causa estresse, eu digo que não é produtivo. Não sei se causa estresse. É cedo para afirmar alguma coisa em termos de pesquisa científica. Eu posso achar. Achismo, eu não trabalho muito com achismo. Mas eu li um trabalho, eu só não me lembro de qual universidade. Me parece que é de Queensland, na Austrália. Se não me engano, é australiana. Não estava falando de Zoom, estava falando de selfie. Não sei se você me permite comparar Zoom com selfie. Ali diz que a pessoa que faz mais de 5 postagens de selfie é patologia mental. Eu achei interessante essa pesquisa, esse trabalho científico, né? A conclusão foi essa. É um trabalho interessante, mas a conclusão é essa. Mais de 5 selfies que você faz de você mesmo por dia e posta é distúrbio mental. Não posso... É uma pesquisa de uma universidade séria, de Queensland, não é? Mas de Zoom, eu não li nenhum trabalho sobre isso. Acho que é muito cedo para falar isso. Uma coisa é importante lembrar. Às vezes, até nós médicos, popularmente vulgarizamos a definição de estresse. É muito fácil a gente vulgarizar a palavra estresse. Eu estou com dor de cabeça. Você está com estresse, toma vitamina. O estresse ficou o vilão de tudo, né? Como hoje em dia a doença autoimune virou o vilão, tudo é autoimune. Acho que nós temos que dar tempo para afirmar pesquisas científicas que vão falar, olha, tal. O que a gente sabe em termos de hora é com doença visual, quantas horas você fica na frente do computador. Independente se é Zoom ou se é trabalho seu. 2 horas, 4 horas, 6 horas e 8 horas na frente de um computador causa astenopia. Mais grave ou menos grave. Mas não tem nenhum trabalho que eu conheça, desse grupo que eu participo, que fala ainda, eu acho que é muito recente. O Zoom é muito recente, né? Começamos esse ano, o Zoom, final do ano passado, é muito recente para a gente poder afirmar cientificamente. Perfeito. E já pegando um gancho aí do Dr. Rude, eu acho que já está na hora de a gente encerrar, para não ficar muito longo o nosso encontro. Eu gostaria
eu gostaria inicialmente aqui de agradecer as palavras da nossa presidente, a participação da doutora Rosilane Rocha no nosso evento, o primeiro web, como é, doutor Sincurá? Web Talk, agora não é mais webinário. Web Agradecer. Talk, você me perdoa aí que a conexão caiu, mas eu já estou de volta. Web Perfeito, Talk. muito obrigado. Certo? Eu quero agradecer também imensamente o Dr. Rude, né, pelo aceitar o nosso convite, nosso humilde convite para participar aqui do nosso encontro, agradecer a brilhante palestra dele, que só veio, como o próprio Dr. Francisco falou, e a doutora Rosilane também, engrandecer esse primeiro momento da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho em Web Talks. Eu quero agradecer o doutor Francisco Cortes Fernandes, que é o nosso diretor científico da ANANT, pelas palavras elogiosas ao nosso evento. Agradecer aqui ao nosso querido doutor José Sincurá, que quebrou meu galho, porque eu não sei levar esses negócios de esses eventos. O doutor José Sincurá tem uma experiência enorme, vastíssima. Quando eu falo com o doutor Sincurá, eu me lembro muito de um outro presidente da ANANT, o doutor Carlos. O doutor Carlos, ele consegue lembrar de data, hora, tudo. Se você deixar de passar um dia, uma noite toda relembrando ponto a ponto de cada evento que ele participou. O doutor Sincurá tem isso também. Eu quero agradecer aos nossos diretores pelo apoio nesse momento dessa nova fase da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho. Quero agradecer muito a participação de todos os nossos colegas, de todas as pessoas que até agora estão com a gente, que se inscreveram para participar desse primeiro momento. Quero dizer que espero que a gente consiga manter esse tônus. A doutora Rosilane foi muito feliz quando ela disse, e o doutor Francisco sabe disso, como é difícil fazer esse negócio. O Francisco está aqui, ele estava num momento, já está no outro, ou seja, um negócio muito complexo, tá? Eu nunca passei por isso, mas é uma coisa muito gratificante, porque eu gostaria que todos soubessem que o intuito desses web talks aqui da Sociedade Paraense de Medicina do Trabalho é trazer e divulgar conhecimento científico, que é o principal objetivo de qualquer associação. E esse conhecimento científico, eu espero tornar ele regionalizado, mas a doutora Rosilane disse, Benones, às vezes vocês têm aí pessoal que trabalha com agronegócio, aqui no Pará nós temos as pessoas que trabalham com embarcações, nós temos muitos rios, nós temos a mineração, e isso é um assunto que acontece no Brasil todo. Então, eu acredito que através desse portal essa porta que a gente está abrindo aqui, a gente vai conseguir agregar mais colegas médicos do trabalho. Como a doutora Rosilane falou, nós estamos vivendo um momento em que o médico do trabalho está vendo a importância dele na sociedade e no Brasil como um todo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Eu já falei tudo que eu tinha de falar. Doutor Sincurá, a palavra do senhor, quero que o senhor feche aí. Doutor Rude, muito obrigado. Doutor Francisco, muito agradecido. E aos queridos ouvintes, uma boa noite, fiquem com Deus. Tá? Doutor Sincurá, mande brasa. Bem, pessoal, muito obrigado a todos. O Rude foi tão bom lhe ver depois de tanto tempo, né? Lembrando lá da data, ele disse que eu lembrei, 95. Mas também eu já tenho 70, entendeu? Então a gente tem que aproveitar a idade que tem para poder lembrar de coisas passadas que são boas também. Então, muito obrigado. Eu recebi informação que muitos ex-alunos meus estariam presentes. Para mim é uma alegria muito grande. Vamos fazer os próximos. Já vou convidando, nós vamos divulgar a cada 2 meses, né? Vamos fazer um web talk dessa forma. Vamos escolher os novos temas e vamos para frente. Então, muito obrigado, uma boa noite. O tempo voou. A sua palestra, Rude, como sempre, foi muito esclarecedora, foi muito, muito tranquila, foi gostosa de se participar. Parabéns. Então, vocês todos, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.